Bom, eu criei aqui um problema, né? Ó, vamos pensar como um profissional de automação, né? Então, agora a ideia é você encarnar aí, encarnar no bom sentido, né? Encarnar aí um técnico de automação, né? Ou seja, pô, agora eu, fulano de tal, sou um técnico de automação. Vamos pensar como um, né? Obviamente que o exemplo que eu trouxe é um exemplo simples, mas que você vai ver que ele pode estar muito próximo de você aí no seu dia a dia. E talvez daí já nasceu uma solução para você, tá? Então, vamos caminhar aqui. Bom, vamos imaginar uma possível fábrica, tá certo? Então, assim, você pode até... Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, gente. Você pode até estar pensando assim, Carlos, esse exemplo que você criou, eu não lembro de ter visto esse exemplo em lugar nenhum. Não tem problema não. Ele é só um exemplo ilustrativo, tá certo? Ele não veio do mundo real. Eu criei ele aqui para a gente exercitar o nosso raciocínio, para a gente pensar junto a nossa solução. E quando eu falo em pensar juntos, eu estou falando isso mesmo, cara, que você bota nos seus comentários, professor, por que a gente não faz com assim? Por que você faz aqueles que já têm uma prática maior? Coloca aí, vai, contribui. Coloca, tem muita gente que assiste os vídeos, vai lá nos comentários, olha o que foi escrito. É bem interessante, tá certo? A sua colaboração. Então vamos pensar aqui numa fábrica. Existe aí nessa fábrica esse reservatório aqui, o reservatório B, tá? E aqui o reservatório A. Eles estão distantes de 2 quilômetros, tá? Como é que é feito esse ato de encher esse reservatório aqui, tá? Esse reservatório aqui, ele precisa ser cheio todos os dias, porque aqui, ó, tem uma saídazinha aqui, vocês estão vendo? Ó, essa saída aqui, ela é para poder abastecer a fábrica. A fábrica de sei lá o que. Pronto, é o nome da nossa fábrica. Fábrica de sei lá o que, né? Então, como é que faz? Isso aqui é um reservatório maior, embora ele esteja aqui ilustrado num tanque do tamanho desse, mas ele é bem grandão. Imaginemos que isso aqui é muito grande, tá certo? Ou seja, a água aqui comparada a essa é inesgotável, tá certo? Vamos mentalizando aqui, tá? Porque tudo isso vai fazer parte do nosso exercício, tá bom? O exercício de pensar como técnico. Porque, vamos fazer uma pausa. Sempre que a gente vai automatizar alguma coisa, vai pensar na solução, a gente pensa nessa solução para resolver um problema. Existe um problema e esse problema precisa ser resolvido, tá certo? Então, vamos lá, vamos resolver esse problema aqui. E qual é o problema? Aí a gente vai entender o problema para poder criar a solução, tá certo? Simples assim. Vamos lá. Então, entendido que aqui tem um reservatório A, um reservatório B, uma tubulação interligando os dois. Isso aqui, ó, é um registro. Existe assim que você vai abrindo ele rodando. E essa comporta aqui ela vai abrindo e a água passa de um lado para o outro, tá? Então, compreendido isso, esse camarada aqui é o José. José é presença, viu? O José tá aí, tá com a roupa de São João dele aí. E olha só, José é o cara que vai abrir esse registro para poder encher a caixa e atender a necessidade da empresa. Então, ele tem essa atividade. Qual é a atividade dele? Olhar o nível do reservatório, veja que tem 2 km aqui, tá? Olhar o nível do reservatório e abrir essa comporta mais ou menos para manter o reservatório com água, tá certo? Bom, agora vamos ver aqui, tentar entender, eu listei aqui como funciona a fábrica, tá? A fábrica fictícia aí da nossa mente, né? E como é que ela funciona? Ela inicia o seu trabalho às 7 horas da manhã, tá certo? Então, todos os dias, às 7 horas da manhã, essa fábrica começa a trabalhar. As pessoas chegam lá e começam a produzir. José liga o sistema às 6 horas. Ué, por que às 6 horas, Carlos? Por quê? Porque ele quer 1 hora enchendo essa caixa. Ele quer que essa caixa comece a encher 1 hora antes.
Por quê? Qual é a missão de José, pessoal? É não deixar faltar água. Ou seja, não deixar a caixa baixar demais a ponto de faltar água para o processo. Porque se a fábrica não conseguir produzir o produto que ela fabrica, então ela não vai ter receita e aí está um ciclo de prejuízo criado, né? Então esse camarada aqui, ele deve ganhar pouco que só a peixe, mas ele tem a sua relevância, né? José, tu é o cara, velho. Então vamos lá. Então ele liga a bomba às 6 da manhã. Se ele liga às 6 da manhã, significa dizer que ele chega mais cedo, tá? Às 10 horas, o reservatório está com 50%. Ele ligou 6 horas, 10 horas são 4 horas. 4 horas a bomba, 4 assim, né? 4 horas a bomba funcionando, o reservatório vai estar em 50%. Às 12 horas a fábrica para e volta às 14. Ou seja, às 12 horas a fábrica dá uma parada e volta só às 14 depois do almoço, tá certo? A fábrica o pessoal é meio descansado, mas é fictício, viu? Bom, às 16 horas o reservatório já está com 75%, ou seja, o reservatório já subiu até 75%. E às 17h30 o mesmo já está com 85%, ou seja, ele já está bem cheio. Porque houve uma parada de 12 às 2, o reservatório só subiu, não produziu nada, depois voltou a produção novamente. Essa produção, às vezes ela não é linear, ela pode ter um maior consumo, menor consumo, pode ser que ela tenha um maior consumo na parte da tarde, não da manhã, então, mas esse aqui é o comportamento da nossa fábrica, da caixa d'água. Então, gente, tome nota aí, certo? Se você tiver com um papelzinho, anote isso. Primeira coisa que você tem que fazer é listar a funcionalidade do sistema que você deseja automatizar, certo? Então você precisa listar todas essas funcionalidades. Opa, ponto a ponto, certo? Bom, essa quantidade de água, quando ela chega a 85%, garante a fábrica funcionando até o final do turno, que é às 20 horas, tá? Então garante que até às 20 horas, se você tiver com a caixa d'água em 85% e José desligar tudo, ou fechar a comporta lá, fechar o resisto e for embora, ele garante que não vai faltar água de jeito nenhum até às 20 horas, tá certo? Ele já sabe disso, ele sabe que é assim. Com a caixa em 85%, tranquilidade total, certo? Vamos prosseguir aqui. Bom, o que é indesejado nesse processo? O que não pode acontecer no processo de fabricação lá dessa fábrica? Bom, não pode faltar água para o processo, isso a gente já sabe. Tanto sabe que o José foi contratado para não deixar faltar água. E também não pode transbordar. Você não pode simplesmente... José abre o registro lá 100%, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Opa! Vamos supor, ele abre esse registro 100%, isso aqui vai subindo, daqui a pouco isso aqui está transbordando, porque é muita água. Isso também não pode acontecer, tá? E não pode acontecer por quê? Não sei, cara. Pode ser que essa água transbordando crie um prejuízo, ou seja, um risco para as pessoas que estão ali, tá? Então assim, dentro da nossa atividade aqui, isso é o indesejado, isso não pode acontecer. Isso pode conotar um prejuízo financeiro, pode conotar um prejuízo para o processo, pode conotar um prejuízo de segurança, você pode comprometer a segurança e assim. E a falta da água, com certeza, vai impactar no processo, na fabricação. Acabou a água, não pode mais fabricar o produto X, lá do nosso estudo aqui, tá bom? Vamos lá. Então, o que é que acontece? Como é que funciona isso aqui, né? Isso aqui é um registro, parecido com esse aqui. Eu botei uma foto para vocês verem, né? Então ele roda essa manivela aqui, ó. Isso aqui abre e vai enchendo esse reservatório aqui, tá? Desse jeitinho aqui. Eu fiz esses desenhos aí para tentar ilustrar para vocês aqui da melhor forma possível, tá? Só não critique meus desenhos, cara. Meus desenhos, tô gastando tempo danado.
E eu falei, pô, será que isso aqui tá de fato mostrando um registro? Mas aí eu botei essa foto para ficar mais claro. Tá imaginando aqui, gente? Ó, você vai rodando isso aqui. E aí isso aqui é uma comporta, ó. Isso aqui vai subindo e a água passa de um lado para o outro, né? Lembrando sempre, viu, gente, que aqui no imaginário de vocês, ó, são 2 quilômetros de distância. Então isso aqui pode ser uma tubulação, isso aqui pode ser uma canaleta, né? Um canal que leva água de um lado para o outro. Então pode ser tudo isso, né? Bom, aí chama-se um cara lá, o Antônio, né? Ou, sei lá, o Carlos. Vou falar meu nome aqui, Carlos, professor Carlos. E ele é um eletrotécnico, tal, desenrolado pra caramba. Ele conversa lá com o engenheiro mecânico e diz, rapaz, vamos criar o seguinte, porque, ó, esse resistor aqui, ele é pesado, cara, né? E José ganha pouco, não dá pra pagar academia, pra ficar forte. Então, ele leva um tempo da bexiga pra fechar, pra abrir isso aqui é pesado. Tem horas que chove, isso aqui meio não fica bem lubrificado, isso aqui fica meio pesadinho. E então, a gente tem a seguinte ideia. Ó, vamos colocar um motor, né, ó, no lugar da volante. E um comando aqui, acionando esse motor, que ele abre e fecha. Cara, para essa situação aqui, uma solução dessa aqui já é um negócio de encher os olhos. Porque José chega lá, ele aperta num bexiga de um botão, fecha e abre e vai ser feliz, né? O comando talvez não seria nem esse aqui é um liga-desliga, mas seria de um lado e do outro, né? Um reversora, né? Ou para um lado ou para o outro. E aí, pô, já melhorou pra caramba. O Antônio lá, ou o Carlos, eletricista, ou técnico, já vai ganhar umas estrelinhas, umas divisórias aqui de o topadão, o cara que facilitou a vida do José. Tornou o trabalho do José mais tranquilo. Sem se falar, gente, que você pode lançar 2 pazinhos de fio daqui, ó, para um local mais distante e de lá você acionar e desacionar. Então você ainda tem essa facilidade, certo? Só que ele tem que se deslocar porque ele tem que olhar quanto abriu isso aqui. E por que ele tem que fazer isso? Vamos entender um pouquinho mais para frente, tá certo? Bom, aí vamos lá. Vai começar o dia, 6 horas da manhã. O reservatório está em 10%, tá? Ou seja, quase não tem água. Mas lembra, José chega às 6 da manhã. Ele não chega mais tarde, ele chega às 6 da manhã. Então ele vai aqui e vai abrir, ó. Ele abre a comporta. Tá vendo? Ó? Ela abriu aqui, ó. Não sei se vocês viram aí, ó. Tava fechado, tchum, abriu. Quando ele abriu ela 100%. Então, ó, quando o reservatório B está com 10% ou menos, que pode ser menos também, a comporta deve ser aberta totalmente, ou seja, 100% da comporta. Essa tubulação toda aqui, ou esse canal todo, vai estar suprindo a caixa. Por quê? O que é que o José quer? O que é que ele deseja quando ele abrir isso aqui 100%? Ele quer encher o reservatório B o mais rápido possível, tá certo? Gente, eu tô mastigando para você, que eu não quero que ninguém se perca aqui no nosso raciocínio, tá bom? Porque o entendimento disso aqui é o que vai gerar a nossa solução, tá? Então, a gente não pode não entender isso aqui, tá? Por isso que eu digo, coloca lá no seu comentário, porque pode ser que eu tenha esquecido aqui de falar alguma coisa e eu respondo por lá, eu respondo no próximo vídeo, tal, para todo mundo seguir aí numa sequência, tá? Você pode, amanhã, como técnico ou eletricista industrial, se deparar com uma necessidade dessa e aí você vai buscar solução. E eu não queria que você buscasse mais soluções convencionais, eu queria que você colocasse uma solução mais vistosa, que dá um destaque para você, tá? Que dá destaque para você, é isso. Veja, a gente nós estamos falando aqui para melhorar a sua vida. Você vai melhorar a vida do José, mas melhorando a vida do José e o processo que o José trabalha, você vai melhorar a sua vida, a sua imagem como técnico, tá bom? Então, ficou entendido aqui que quando a caixa tiver com 10%, né, ele vai abrir a comportinha toda aqui, a válvula toda, né, comporta, sei lá o que seja, para encher o mais rápido possível o reservatório.